Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula passada a gente falou sobre posicionamento, a gente falou sobre proposição de valor e a gente falou sobre definir uma proposição de valor total. Então, tendo uma noção de qual o posicionamento amplo da empresa, se é uma excelência operacional, se é uma liderança de produtos, se é um posicionamento de intimidade com o cliente e qual o posicionamento um pouco mais específico da empresa, como ela segmenta hoje o seu mercado, a gente pode partir para uma definição mais assertiva disso e para isso a gente utiliza uma ferramenta chamada Mapa da Proposição de Valor. Utiliza uma das famosas metodologias ágeis, utilizando Canvas, utilizando post-its. É particularmente uma ferramenta que eu amo e que funciona muito bem na prática e que toda empresa hoje em dia precisa ter, entendendo que esses modelos ágeis, eles fazem total diferença em um mundo muito mais volátil do que era, sei lá, 10, 20 anos atrás. Então, nesse mapa da proposição de valor, ele vai demonstrar de maneira visual como é que essa organização ela vai criar valor para o cliente dela através da compreensão do perfil desse cliente. Então, essa ferramenta ela propõe também uma busca continuada. Então, você pode utilizar essa ferramenta de maneira eterna dentro da sua empresa, mesmo após o uso no planejamento estratégico. E ela se divide em dois grandes campos. De um lado, você tem o perfil do cliente, onde você vai entender quais são as tarefas, as rotinas, os desafios deles, o que ele espera ganhar, quais são as suas dores. E de outro lado você tem realmente a proposição de valor, então quais são os produtos e serviços que vão criar ganhos e solucionar as dores desse teu cliente. E deixa eu mostrar para vocês isso aqui de maneira visual. Então, de um lado você tem as tarefas do cliente, as dores, os ganhos, que é onde está o perfil do cliente, e do outro você tem aí um presentinho, né, com um produto, serviço, os criadores de ganhos, analgésicos que vão solucionar essas dores do seu cliente. E como é que eu faço o preenchimento disso? Sempre começando pelo perfil do seu cliente, tentando entender que a proposição de valor que você vai criar vai ser uma proposição de valor que crie um encaixe entre o que o cliente espera e o que você está entregando, certo? O que é cada um desses campos? Você tem de início as tarefas do cliente, então o que esse cliente está tentando fazer, o que ele precisa fazer na rotina dele. Então você já tem mais ou menos aí uma noção talvez do perfil do cliente que a empresa atua. Se você não tem, pergunta ao cliente, então o cliente é a melhor pessoa para dizer isso, então o que ele está tentando realizar no dia a dia dele. Só que quando ele está tentando fazer alguma coisa no dia a dia dele, ele vai sentindo muitas vezes algumas dores, alguns aborrecimentos, algumas coisas que bloqueiam, que atrapalham a execução disso no dia a dia dele. Ao mesmo tempo que dentro dessa rotina dele, dentro dessas tarefas que ele tenta, que ele executa, ele quer ter ganhos. Então é preciso mapear isso antes de você ir para a segunda metade do mapa da proposição de valor. E lá você vai definir os produtos e os serviços. Então, o que eu tenho de produto, o que tenho de serviço que encaixa com esse perfil de cliente, com essa persona de cliente. Quais são os atributos desses meus produtos e serviços que aliviam, que solucionam essa dor, quais são os analgésicos que eu vou entregar dentro da minha proposição de valor e como é que o meu produto, o meu serviço, ele cria ganhos, ele cria valor para o cliente, ele atende essas aspirações do cliente. Para vocês entenderem isso um pouco melhor, eu vou trazer um exemplo para vocês. Imagina que você é um pai. E como pai, a sua rotina não muda, você precisa sair, você precisa resolver os seus problemas, você precisa ir trabalhar, você precisa ir no banco, você precisa ir resolver alguma coisa na empresa de energia. Então, isso você precisa continuar fazendo. Só que ao mesmo tempo, você tem um filho, que muitas vezes não pode ficar sozinho e que você precisa sair com esse filho no seu dia a dia, na sua rotina. E aqui nesse exemplo, a gente tem um produto de uma prancha de skate acoplável para carrinho de bebê. Então você é um pai que está com um bebê que você não pode deixar ele sozinho e não tem com quem deixar, certo?
Então, na sua rotina, você precisa sair para passear com o filho, para ele tomar aquele banho de sol. Você precisa sair para fazer compras com seu filho, você precisa ir no supermercado, você precisa ir no shopping, você precisa resolver problemas com o filho, sei lá, ir num banco, ir na empresa de energia, ir no cartório, alguma coisa assim do tipo. Então, essa é a rotina do cliente, é isso que ele está tentando resolver, certo? Só que durante o dia a dia dele, ele tem medo de perder o filho. Então, na rotina dele, ele está ali com o bebê, ele talvez tenha um filho ali um pouco maior, e ele tem medo do filho dele se perder. Ele tem medo do filho sumir ou ser roubado. Ele tem medo de ser visto como um pai nervoso, como um pai estressado. Então, ele está ali com o bebê, tá com outra criança ali do lado, um filho um pouco maior. E aí ele tem medo de, tipo assim, de ficar chamando a atenção do filho e as pessoas na rua acharem feio. Ele tem medo de ser visto como um pai ruim, por muitas vezes ter que levar um pouco da voz, chamar um filho que não obedece, e tudo isso gera estresse e tensão. Então essas são as dores desse pai que tem um bebê e que tem um filho um pouco maior. Ao mesmo tempo, ele quer ter alguns ganhos, ele quer ser visto como um pai moderno, quem não quer, né? Hoje ser visto como uma pessoa moderna. Quem é pai quer ser visto como um bom pai. Ele quer proporcionar bons momentos para os filhos deles, tanto para o bebê quanto para a criança um pouco maior. Ele quer fazer as coisas que precisa e quer fazer. Então, ele precisa sair para o supermercado, ele precisa sair para fazer compras, ele precisa sair para resolver as coisas da vida. E ele também quer fazer algumas outras coisas, sei lá, ele quer passear no shopping. Então, é uma demanda dele, é um ganho que ele quer ter. E ele quer também ter momentos agradáveis e momentos bons com os filhos dele. Então, vamos fazer um encaixe disso. Eu tenho um pai que quer passear, que ele quer andar, que ele quer resolver problemas com o filho. Então, como produto, eu trago uma prancha de skate acoplável ao carrinho do bebê. Então, esse é o produto que está fazendo um encaixe ali. E como é que esse produto alivia essas dores do cliente? Então, ela vai trazer isso tendo os filhos à vista, já que a prancha vai estar ali coladinho com o carrinho de bebê. Ele vai ter mais controle da situação, o menino vai sair por aí correndo, ele vai ter um motivo para ficar ali perto, a criança vai gostar, e ele vai ser visto como um bom pai. As pessoas vão achar bonito aquilo tudo acontecendo, né? Um pai ali com o seu bebê, com o seu filho ali do lado, passeando, se divertindo, e isso já criando ganhos, né? Que está trazendo diversão para o filho maior, ele está se mostrando ali descolado, tendo um skate ali do lado, e o passeio vai ser muito agradável, certo? Então, sempre quando você for fazer essa definição, traz isso para o cliente, de entender qual é a persona do cliente primeiro, o que é que esse cliente está tentando fazer no seu dia a dia, o que é que ele tem de dor, o que é que está atrapalhando ele, o que é que está aborrecendo ele, o que é que ele quer ganhar, o que é que o cliente muitas vezes até já tem de produto, e como é que esses produtos eles podem criar ganhos e ao mesmo tempo aliviar as dores do cliente. E claro que nem 100% isso tudo vai ser perfeito. Então é preciso adaptar. Essas metodologias ágeis, elas usam justamente post-its para você colar ali, justamente porque ela tem uma ótica muito da validação. Eu colo meu post-it, se tudo der certo, o post-it fica ali. Se não fizer mais sentido, eu arranco o post-it. Então é uma grande vantagem do ponto de vista de adaptação, de agilidade. E a empresa ela sempre precisa estar revendo isso, entendendo que muitas vezes o produto já existe, mas ele não cria todos os ganhos, ele não resolve todas as dores, mas que isso pode ser adaptado. Então isso precisa ser visto na hora de entender essa proposição de valor total para o seu cliente. E a gente vai continuar falando sobre metodologias ágeis, mas somente na nossa próxima aula.